Boa noite a cada uma presente aí, que sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, antes de mais nada, né, não nos colocar na presença de Deus, porque na presença dele nós já estamos, mas estamos sempre, mas vamos tomar consciência dessa presença, desse Deus que trouxe cada um de nós essa noite para esse momento, esse Deus que marcou esse encontro com cada um de nós, porque com certeza ele tem o que nos falar. Então, vamos pedir realmente que nós estejamos bem atentos a tudo que nós formos ouvir do Senhor, né, através do seu Espírito, a tudo que nós vamos ouvir pela fala do Padre Emanuel, por outras falas, a como isso vai repercutir, ao que isso vai nos fazer dizer e como isso vai virar vida para as nossas vidas. Então, estamos e continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando nós fazemos os exercícios, uma das experiências que nós temos é a experiência da repetição. Lá fora, muitas vezes se fala que repetição é chato, que repetir é algo sem graça, que repetir, para quê? Repetir, porque não soube fazer direito. Não. Dentro da espiritualidade naciana, na nossa experiência dos exercícios, repetir é uma forma de revisitar aquele momento e é uma forma de saborear mais alguma coisa que talvez tenha passado despercebido para nós, né? Repetir é perceber, é acreditar que Deus tem mais alguma coisa para nos oferecer com relação a isso. E é essa experiência que nós vamos viver hoje. Nós tivemos no nosso encontro nacional, tivemos um momento muito rico, muito bonito, em que o padre Emanuel nos falava sobre o DEAA, discernir, enviar, acompanhar e avaliar. E aí nós percebemos que era tão bom, que valeu tanto a pena, que seria interessante passar para toda a comunidade nacional. Para quem já assistiu no Encontro Nacional, será uma repetição, mas dessas repetições inacianas, onde Deus sempre tem o que nos dizer. E para quem não assistiu, será um momento de rever, será um momento de ouvir um pouco mais e melhor sobre isso. Então, a Gilda vai introduzir esse momento para a gente e nos apresentar, né, nos colocar em contato com o Padre Manuel. Obrigada, Marlene. Boa noite a todos, a todas. É um prazer, né? Lá no Encontro Nacional também me coube a mediação dessa fala do Padre Emanuel. E eu tenho que fazer coro com a Marlene quando ela fala da importância da repetição. Para gente, acho que para nós que estivemos lá no encontro, a gente não conseguiu absorver tudo, tamanha a profundidade, né, do que Emmanuel nos colocou sobre o polinômio apostólico. Então, para nós que estivemos lá, vai ser uma oportunidade de aprofundar. Para quem não esteve, vai ser uma oportunidade de tomar contato com esse conteúdo que ele nos traz. E é muito bom que fique gravado, né, para que a gente possa recorrer sempre a essa apresentação quando a gente precisa, quando a gente precisar.
o polinômio apostólico, embora ele já esteja na nossa dinâmica há algum tempo, há bastante tempo, a gente percebe que ele não é totalmente ainda vivido, né? Tamanha riqueza que ele pode trazer para a vida da comunidade CVX. Então, nunca é demais falar sobre ele, nunca é demais, porque está sempre na nossa forma de viver a comunidade e de viver a nossa vida apostólica. Então, com muita alegria, assim, já agradecendo a Padre Emanuel a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, né? Emanuel, que foi assessor da CBX durante um bom tempo, hoje está lá em Salvador, esteve com a gente o encontro nacional inteiro, e assim, a gente percebe o carinho que ele tem com a CBX e assim, a alegria que ele tem de nos acompanhar. Então, Emanuel, seja bem-vindo, e eu vou estar aqui junto com Elma, com Ana, com Rafael, mediando esse debate. Acho que a gente pode deixar Emanuel falar e depois, quem tiver alguma pergunta, a gente vai colocando para ele. E aí vocês escrevam no chat e a gente vai passando para ele, tá bom? Então, Emanuel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. É, então, o Rafael me pediu para repetir essa apresentação que a gente fez lá no Nacional, e quando ele me pediu para falar um pouco sobre o polinômio apostólico, eu fiquei pensando o seguinte: como é que eu vou falar sobre o polinômio apostólico? Porque já se falou tanto dele, já se escreveu tanto sobre ele. Se vocês forem pesquisar lá na biblioteca digital, tem vários textos sobre o polinômio apostólico lá, em diversos enfoques, né? E então eu fiz um exercício, eu peguei o e-mail de todos os coordenadores e coordenadoras de comunidade e pré-comunidade e escrevi fazendo algumas perguntas sobre o polinômio apostólico. E recebi várias respostas, né? E nessas respostas, várias pessoas expressavam que a dificuldade de compreensão, e que na verdade é algo de algo que na verdade não é complicado, né? Então, eu falei, como é que a gente vai falar sobre isso, né? Diante dessas questões que me trouxeram e ao mesmo tempo diante de tanta coisa que já vem se falando, o polinômio apostólico foi desenhado na Assembleia lá de Nairobi, em 2003, né? Então, eu pensei um jeito, um pouco conectando a história da CVX com o polinômio apostólico e depois mostrando como que na prática a gente pode fazer. Vou tentar reproduzir isso aqui agora, né? Lá na Assembleia, no encontro, aqui no encontro em Salvador, a gente pôde ir conversando com diversas pessoas que estavam ali já de anos de CVX, né? E aqui no online fica mais complicado, especialmente quando a gente está projetando. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui e, e depois, então, a gente conversa. Então, essa aí foi o nosso a logo que foi feita para o Encontro Nacional, né? O nosso compromisso com os caminhos de esperança e, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Senhor, ajuda-nos a avançar, abre-nos o caminho. Pode passar, Rafael. Passou?
Não, Não passou para vocês? Não, Agora sim. agora que entrou. agora sim. Vamos Está dando um invocar delay. o Espírito Santo. Eu tinha até deixado esse slide, mas na versão que eu mandei ficou aí. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente, que já se distraiu um pouco no começo, né, que a gente possa deixar que ele nos conduza nesse momento de reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos olhar um pouquinho de história, voltando lá nas origens da Companhia de Jesus e da CVX. Então, em 1521, a gente teve a conversão de Santo Inácio, e Santo Inácio deixou para nós esse legado dos exercícios espirituais, né? E, em 1541, Inácio e os primeiros companheiros dão início, fundam a Companhia de Jesus, né? Essa data de fundação é a data de aprovação pelo Papa Júlio III, e 10 anos depois, a companhia vai fundar em Roma o Colégio Romano, em 1551. Em 1773, a companhia foi suprimida pelo Papa Clemente XIV. Em 1814, ela foi restaurada. Então, aí foi uma longa história que foi se seguindo, né? A companhia foi voltando aos lugares onde ela esteve, e a companhia tem, então, como base da sua espiritualidade, da espiritualidade inaciana, os exercícios espirituais. Mas o perfil mais específico da espiritualidade do jesuíta está dado nas constituições da Companhia de Jesus. E o órgão máximo legislador da Companhia de Jesus é a Congregação Geral. A Congregação Geral cada Congregação Geral vai trabalhando temas pertinentes à vida apostólica, missionária, vida comunitária, espiritual da companhia no mundo, e vai nos dando orientações. Caiu o compartilhamento do FENAT. E, no meio disso, sempre a gente vai tendo novas orientações com as cartas e orientações que o superior geral nos vai dando. Então, aí, isso de uma maneira geral, né? E por que eu estou falando isso? Para traçar um paralelo que vem a seguida, FENAT. Então, quando a gente olha para a história da CVX, nós temos um ponto comum, né? Conversão de Santo Inácio, os exercícios espirituais, a fundação da Companhia de Jesus, a fundação do Colégio Romano em 1551. Em 1563, lá no Colégio Romano, surge a Prima Primária, quer dizer, a primeira congregação mariana. O padre Jean Lemy, né, um belga, reúne um grupo de estudantes e procurando, com esse grupo de estudantes, a partir dos exercícios espirituais, então, acompanhar e ajudar na formação espiritual desses estudantes, na sua vida apostólica. As congregações marianas, a partir dessa ideia embrionária, elas foram se espalhando por diversos lugares do mundo onde os jesuítas estavam presentes, e quando a companhia supressa em 1773, havia 2.500 membros
nas congregações marianas. Então, com a supressão da companhia, essas congregações passam ao acompanhamento dos bispos das dioceses. E aí, é claro, muda um pouco o perfil do modo de viver e proceder das congregações, e elas começam a se multiplicar rapidamente. Então, quando a companhia é restaurada em 1814, havia já, ali no início do século XX, né, havia 80.000 congregações marianas espalhadas pelo mundo. Em 1922, o geral padre Ledochowski, ele pede que se reúnam algumas pessoas, jesuítas e congregados marianos, para pensarem um pouco sobre as congregações marianas, visando um pouco restaurar ou recuperar a sua inspiração inicial. Em 1548, o Papa Pio XII, se não me engano, né, ele vai publicar a Disseculare, que era uma exortação que falava do papel dos leigos na igreja. E aí ele faz, então, um chamado muito especial e particular aos congregados marianos, que eram muito numerosos, né, sobre essa questão de pensar em assumir a vida leiga, do apostolado leigo na igreja. Aí vai se desenvolvendo todo um processo. A partir daí, as congregações marianas se reúnem novamente. Elas, ali em 1959, já tinham uma base daquilo que seriam os futuros princípios gerais da CVX. Eles distribuem isso pelas congregações marianas do mundo para que pudessem opinar, pudessem trabalhar sobre esse texto. Em 1964, eles já têm um texto mais bem delineado e se reúnem novamente, mas não decidem não fazer nada, né? Ainda sobre a, a coordenação do padre, fugiu o nome do padre agora, que o padre Ledochowski ainda tinha chamado para ajudar nesse trabalho. Então, eles decidem não fazer nada porque tinha sido convocado o Concílio Vaticano II. Então, esperar as deliberações do concílio para poder, então, avançar. Então, continuaram trabalhando no texto. Em 1968, o Papa Paulo VI, então, vai aprovar aquilo que foi a primeira versão dos princípios gerais, e ali surge, então, a partir de um grupo que via que precisava voltar mais intensamente às origens das congregações, surge aí a CVX, as congregações, as comunidades de vida cristã, que, então, eles perceberam que precisava haver, inclusive, uma mudança de nome para poder realmente aqueles grupos que quisessem assumir a origem, a vida da congregação mariana mais próxima daquilo que foi as origens. Depois, em 1990, então, a aprovação definitiva em assembleia dos princípios gerais, né? Depois de várias adaptações. Então, aí nós temos os princípios gerais e depois aquela compilação junto com o Carisma CVX, né? Então, a CVX, como ela foi configurada, ela tem como base da sua espiritualidade mais particular, né, além dos exercícios, o que está nos princípios gerais e o nosso carisma, que determina o modo como se vive essa espiritualidade nessa comunidade, assim como as constituições determinam esse modo de viver e proceder dos jesuítas. Ela tem como seu órgão máximo de legislador a Assembleia Mundial, né?
Então, em Assembleia Mundial se aprovam aqueles princípios e orientações que vão nortear a vida da comunidade. E as orientações do Exco, que no cotidiano vão trazendo para nós, né, elementos particulares sobre esse modo de proceder, assim como as cartas e orientações do Superior Geral trazem para a companhia. Então, por isso eu quis fazer esse paralelo para a gente se situar um pouquinho aí nessa linha histórica, né? Então, vamos em frente, né? Essa aí é uma foto da Assembleia Mundial em que nós fizemos, na Assembleia Mundial de Buenos Aires, aos 50 anos da CVX, Madalena Palena, que é uma história viva da CVX, né, para nós, a mexicana que esteve junto com o padre Arrupe lá na criação da CVX, né, Madalena Palena traçou uma linha histórica e esses post-its que estão aí foi a partir de um momento de oração em que cada um de nós foi escrevendo as suas moções e depois procurando situar essas moções dentro dessa linha histórica, né? E aí houve um momento lá em que eles foram pedindo, né, que todo mundo ficasse de pé. Aí falavam: quem tem até 10 anos de CVX, assente-se, né? Quem tem, tá. Aí ficou de pé no final a Madalena e mais umas 3 ou 4 pessoas que tinham já os seus 50 anos de CVX, né? Então, eram ali para nós essa história viva, né? Então, essa história eu quis trazer essa foto para a gente ver como é que a gente está enraizado numa história que vai culminar depois de um tempo, né, nos princípios gerais e na maneira de viver os princípios gerais. Então, dentro dos princípios gerais, eu destaquei aqui para nós alguns números para nos ajudar na nossa reflexão. Então, primeiro aqui, o número 2, né? Alguém poderia ler para nós, para não ficar só eu falando? Leia o número 2 todinho. Termina aí. Porque a nossa comunidade é um estilo de vida cristã, estes princípios devem ser interpretados não tanto segundo a letra deste texto, mas antes pelo espírito do Evangelho e a lei interior do amor. Esta lei, que o Espírito inscreve em nossos corações, expressa-se a si mesma de maneira nova em cada situação da vida diária. Respeito que há de singular em cada vocação pessoal e possibilita-nos ser abertos e livres, sempre à disposição de Deus. Desafia-nos a tomar consciência das nossas graves responsabilidades, a buscar constantemente respostas às necessidades dos nossos tempos e a trabalhar juntos com todo o povo de Deus e todas as pessoas de boa vontade para o progresso e a paz, a justiça e a caridade, a liberdade e a dignidade de todos. Essa comunidade que é aberta ao espírito, ela procura sempre se adaptar constantemente, dando respostas aos desafios e necessidades dos nossos tempos, com respostas missionárias sempre novas, né? Próximo, o número 7, né? O dom de nós mesmos encontra a sua expressão num compromisso pessoal com a comunidade mundial através de uma comunidade local livremente escolhida. Esta comunidade local, centrada na Eucaristia, é uma experiência concreta de unidade no amor e na ação. De fato, cada uma das nossas comunidades é uma reunião de pessoas em Cristo, uma célula do seu corpo místico. Estamos vinculados pelo nosso compromisso comum, o nosso estilo de vida comum e pelo nosso reconhecimento e amor a Maria como nossa mãe. A nossa responsabilidade em desenvolver os vínculos da comunidade não para na comunidade local,
mas estende-se à comunidade de vida cristã nacional e mundial, às comunidades eclesiais de que fazemos parte, paróquia, diocese, a toda igreja e a todas as pessoas de boa vontade. Então, essa comunidade que está centrada na Eucaristia, ela está inserida no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, e a sua responsabilidade, então, é comunhão com a comunidade nacional, mundial e com todas as comunidades eclesiais e todas as pessoas de boa vontade. Nossa missão é para o mundo, né? E somos essa comunidade comprometida com a comunidade mundial. O próximo. Nossa vida é essencialmente apostólica. Nossa vida é essencialmente apostólica. O campo da missão da CBX não conhece limites. Estende-se à Igreja como ao mundo, a fim de levar o Evangelho da salvação a todos e servir as pessoas e a sociedade, abrindo os corações à conversão e lutando para transformar as estruturas opressoras. Exercitamos um apostolado corporativo ou grupal em uma grande variedade de formas, seja através da ação de grupo iniciada ou sustentada pela comunidade, através de estruturas adequadas, seja através do envolvimento de membros em organizações e esforços seculares e religiosos já existentes. A comunidade ajuda-nos a viver este compromisso apostólico em suas diferentes missões e a ser sempre abertos ao que é mais urgente e universal, particularmente através da revisão de vida e do discernimento pessoal e comunitário. Procuramos dar um sentido apostólico até mesmo às mais humildes realidades da vida cotidiana. Então, essa comunidade de pessoas abertas às urgências desse mundo, e que está inserida no corpo de Cristo, que é a Igreja, é uma comunidade de vida essencialmente apostólica, né? E essa vida apostólica de cada membro, ela é ajudada pela comunidade. A comunidade nos ajuda a viver o compromisso apostólico, né? E, particularmente, através do discernimento pessoal e comunitário e da revisão de vida. Então, esse parágrafozinho final aí nos coloca assim de frente ao assunto que nós estamos conversando hoje, né, que é o polinômio apostólico. Antes de chegar no polinômio apostólico, vamos olhar, então, a partir desse pequeno perfil da comunidade, né, olhar um pouco para uma certa linha histórica, destacando alguns pontos somente, né, que não dá para a gente descrever essa linha toda, mas quem quiser depois se situar melhor pode olhar lá no Itaici 111, o artigo que o FENAT fez, né, para aquela revista que a gente preparou para os 40 anos no Brasil e 50 da CVX, um percurso histórico através das assembleias. Ali, aquele texto pede uma pequena atualização, incluindo Buenos Aires e Amiens, né, para ficar completo. Mas, então, lá nas origens, né, desse percurso, a gente coloca a Bisseculare, que desafia as congregações marianas a se renovarem diante do apelo do Papa a essa presença dos leigos no apostolado, né, e na vida da Igreja. O caminho foi sendo traçado e, quando foi em 1973, em Augsburg, se definiu ou se chamou atenção para os exercícios como prioridade das comunidades de vida cristã, né? Depois, em Roma, em 1979, se fala de uma integração, não mais comunidades de vida cristã, mas uma só comunidade, né? Em 1990, vai se fazendo
emendas aos princípios gerais, né? Lá em Itaici, 1998, e Hong Kong, 1994, vai se tratar da missão, e depois, então, de se tratar da missão e dar diretrizes claras para a CVX, então, em Nairobi, se fala de meios para viver essa missão com o polinômio apostólico. Depois, em Fátima, 2008, vai se chamar atenção para um avanço da CVX como um corpo apostólico, né? E em Buenos Aires, a gente vai trazer a questão da conversação espiritual e do discernimento apostólico comum, que ficou marcado ali na Assembleia, né? Para aprofundar, compartilhar e sair, avançar, né? Na nossa missão. E depois, quando a gente fez essa apresentação, ainda não tinha saído as conclusões de AME, que saiu logo depois, né? E que nós já temos em mãos, mas ali se falava de discernir caminhos para a esperança, na esteira de Buenos Aires, aprofundar a identidade e avançar sempre mais, né? Então, vamos abrir um pouquinho isso aí, né? Nos situando melhor. Então, qual que é o percurso histórico? Os primeiros anos foram focados prioritariamente na formação espiritual, especialmente na prática cotidiana e conhecimento dos exercícios espirituais. Depois, a CVX evolui de uma federação de pequenas comunidades de vida cristã para uma só comunidade presente no mundo todo. Então, vocês viram que quando eu falei lá que o Papa Paulo VI aprovou as CVX, as comunidades de vida cristã. Só que depois tem essa evolução e passa a ser a CVX, esse único corpo mundial, uma só comunidade. Então, nas próximas assembleias, Hong Kong e Itaici, o foco vai ser a missão, a comunidade em missão e a nossa missão comum. E aí chegamos a Nairobi. Então, Nairobi redefine a comunidade de vida cristã como um corpo apostólico laical, né? E passa de uma comunidade de apóstolos para uma comunidade, marca essa passagem, então, como corpo apostólico laical, de uma só comunidade de apóstolos para uma comunidade apostólica, né? Então, é toda a comunidade que é a comunidade apostólica. Então, na CVX, todos os membros assumem a missão apostólica e vivem o que pede o número 8 dos princípios gerais. E Nairobi pede um passo a mais ainda, né? A missão comum que recebemos é a missão pela qual todos os membros da CVX partilham a responsabilidade. É o nosso modo distinto de viver a missão. Todos nós, em um pequeno grupo ou em uma comunidade maior, discernimos a vontade do Senhor e depois partilhamos a responsabilidade por enviar e ser enviado. Quando a comunidade procede desse modo, torna-se verdadeiramente uma comunidade apostólica e não só uma comunidade de apóstolos, né? Mas Nairobi, então, vai avançar ainda mais. Então, nós, delegados da Assembleia Mundial da Comunidade de Vida Cristã, reunidos em Nairobi, Quênia, em 2003, sentimos-nos confirmados no nosso chamamento para nos tornarmos um corpo apostólico de leigos que partilha a responsabilidade pela missão na igreja. Então, foi traçada uma metodologia para tornar efetiva essa experiência de partilha e responsabilidade pela missão comum, definida pela sequência dos 4 verbos que durante muito tempo foram conhecidos como os verbos de Nairobi, né? Ou depois o polinômio apostólico. Então, discernir, enviar, acompanhar e avaliar, né? Então, aqui nós nos situamos diante do polinômio apostólico. A CVX é uma comunidade com uma identidade bem concreta, ela é inaciana,
leiga, é apostólica, né? E o discernimento, o polinômio apostólico, é o modo de proceder comunitário que integra hoje a própria identidade da CVX. Então, esse modo de proceder é identitário para a CVX, né? É um modo de proceder que faz a CVX ser capaz de viver a missão como comunidade apostólica, como pede, então, o que vem sendo delineado nas assembleias mundiais, né? Então, agora, a partir dessa introdução, eu quero colocar um caso, né? Lá na Assembleia, no Encontro Nacional, eu me dei conta que eu tinha cometido um anacronismo, né? Porque eu botei o nome nessa comunidade de Santo Oscar Romero, né? Só que a comunidade surgiu lá em 1970 e foi filiada em 72. Acho que Romero nem bispo era ainda, né? Então, aí eu corrigi, chamei de comunidade Bom Pastor, né? Para a gente não ficar anacrônico. Então, essa comunidade, que foi filiada em 1972, ela entrou naquilo que foi nessa linha de, de tradição, né, que foi sendo traçada desde Roma, 1954, depois com a Seculares, passando por todas essas assembleias, até que ali foi definida a, a identidade e os exercícios como formação. Então, essa comunidade, quando ela surge, ela já sabe que os exercícios são identitários, ela já tem essas regras comuns, que depois vão ser aprovadas definitivamente lá em 1990, né? Ela já tem essa identidade e os exercícios na sua formação. E aí, quando ela surge, então, logo depois que ela é filiada, vem a Assembleia de Augsburg, coloca os exercícios como uma prioridade para a vida da comunidade. Então, todos os seus membros começam a fazer os exercícios, vivem essa experiência de missão. Depois, essa comunidade passa a se reconhecer uma só comunidade, né, como comunidade mundial. Então, essa comunidade está nesse momento histórico, né? Em 1987, quando já aconteceu, inclusive, a Assembleia de Loyola, né? Então, vamos ver o que acontece aqui nessa comunidade. Os membros dessa comunidade, então, conhecem bem os princípios gerais, se aprofundam neles, conhecem as orientações das assembleias gerais, então os exercícios são prioridade na vida da comunidade. Sua prática faz as pessoas viverem em uma comunidade que busca sempre amar e servir ao povo de Deus e dar testemunho de Jesus nesse mundo, né? Essa comunidade tem um dinamismo apostólico muito grande, né? Então, o que acontece aqui? Um membro dessa comunidade é convidado pelo seu pároco a organizar e estruturar melhor as pastorais sociais da sua paróquia. As pastorais sociais são compostas ali pela pastoral da criança, a pastoral carcerária, a pastoral com a população de rua, a pastoral da saúde. Então, esse membro tem uma capacitação para isso, profissional, apostólica, é uma liderança de comunidade na paróquia, né? Então, a pergunta é: como esse membro agirá? Como a comunidade agirá? Como a comunidade participará nesse convite que foi feito a esse membro, né? Vamos, só por um minutinho, pensar nisso, né? Como a comunidade agirá, como esse membro agirá, como a comunidade agirá, como a comunidade participará. Lembremos-nos que nós estamos em 1987, então a gente tem que dar uma regredida no túnel do tempo, né? Não aconteceu ainda nada do que veio para frente, né? Então, ainda
não aconteceu Guadalajara, ainda não aconteceu Hong Kong, né? Ainda não foi delineada a missão comum, né? Ainda não surgiu o polinômio apostólico. Nairobi vai acontecer só lá em 2003, na volta ao futuro, né? Então, a gente está em 1987, né? Então, como é que esse membro se posicionaria, a comunidade, como participaria disso, né? Como agiria? Talvez fosse algo assim, né? Os mais antigos de CVX, né? Talvez se identifiquem com essa narrativa. Eu me lembro que lá na Assembleia Nacional eu fiz essa narrativa e depois eu perguntei os membros mais antigos aí o que acham disso. Aí o Ayrton disse que achava que eu estava sendo muito otimista, que não teria acontecido tanto assim, né? Mas eu tracei o perfil de uma comunidade que está bem enfronhada, né, de tudo aquilo que foi acontecendo. São pessoas que fazem todos os anos exercícios, são pessoas que acompanham as assembleias mundiais e tentam aplicar aquilo que foi trazido na sua vida, né? Então, provavelmente esse membro, ao receber o convite do pároco, ele talvez ele converse ali com o pároco, procure esclarecer melhor o que o pároco está querendo. Aí ele diga assim: tá bom, padre, eu topo, eu vou colaborar com o senhor nesse trabalho. E aí, na próxima reunião da comunidade, ele chega lá e fala: olha, gente, eu queria partilhar com vocês uma coisa. O, o pároco me convidou para assumir esse trabalho de ajudar na estruturação das pastorais sociais da paróquia, num organismo unitário que trabalhe junto e que possa, assim, produzir mais frutos. E eu aceitei o convite dele. Eu queria pedir a vocês que rezassem por mim, né, para que eu pudesse realmente ajudar. E se eu precisar da ajuda de algum de vocês, eu espero que eu vou chegar e vou pedir, né? E aí cada um pode colaborar nessa missão do jeito que puder. Aí lá a coisa começa a se desenvolver e, de repente, ele percebe que os membros da pastoral carcerária têm um problema muito sério, porque tem muita gente que precisa de advogado e não tem. E lá na comunidade tem 2 advogados. Então ele chega, coloca o problema, pergunta se eles podem ajudar, eles pegam contato com alguns colegas, estabelecem um plantão, uma espécie de plantão judiciário para ajudar a esses encarcerados, aos egressos que precisam de ajuda jurídica, né? E assim a comunidade, de alguma forma, vai participando, ele vai compartilhando, a comunidade reza junto, anima na missão, né? Então, esse seria mais ou menos desenhado aí, né, um modo de proceder, né, dessa comunidade nesse momento histórico, né? Junto com o seu membro que assumiu uma missão. Deu para entender até aqui? Lembre-se que nós não temos ainda polinômio apostólico, né? Então, então, deu para assimilar aí todo mundo? Tranquilo? Estamos no filme do De Volta para o Futuro. Então, agora vamos avançar rumo ao futuro, né? Nós estamos nessa comunidade Bom Pastor no ano de 2020. Então, os anos passam, a comunidade segue sua vida, sempre engajada na vida da igreja, na vida da comunidade nacional, da comunidade mundial, né? Então, acontece em Guadalajara, acontece as outras assembleias mundiais, em Itaici surge a ideia da missão comum, né? Esse princípio da missão comum. Aí, Itaici e Hong Kong desembocam em Nairobi, onde é configurado o polinômio apostólico e é definida essa questão de uma única comunidade apostólica, né? E Fátima
vai chamar um avanço como corpo apostólico, fundado nesse tripé: comunidade, espiritualidade e missão, né? Vão surgindo as fronteiras. Depois vem Buenos Aires, que nos chama a aprofundar, compartilhar, sair e avançar, e nos deixa um legado muito grande da conversação espiritual, né? E do discernimento apostólico comum, que é algo que está intrínseco ao polinômio apostólico, mas que a gente não ainda se apropriou muito bem. Então, Buenos Aires vai chamar a atenção para isso, e aí, 2020, Amiens, Amiens, Amiens ainda está no futuro, né? Então, nessa comunidade, Brasil 2020, Comunidade Bom Pastor, o que acontece? Um membro da comunidade é convidado pelo pároco para estruturar melhor as pastorais sociais da paróquia, né? Então, agora nós já sabemos e assimilamos na vida da comunidade que somos um corpo apostólico, fundado nesse tripé, né? Espiritualidade, comunidade e missão. Nós somos uma só comunidade mundial, né? Uma comunidade que é inaciana, leiga e apostólica. Uma comunidade, um corpo apostólico com uma missão comum. E, diante disso tudo, nós somos chamados a discernir, enviar, apoiar e avaliar a missão da comunidade, de cada membro na missão e da comunidade em missão, né? Então, nós somos chamados a discernir comunitariamente, praticando a conversação espiritual para aprofundar, compartilhar, avançar e sair. Então, a pergunta é: esse membro, né, que recebeu esse convite do pároco, como esse membro agirá? Como a comunidade agirá? Como a comunidade participará? A gente lembra bem a maneira como, lá em 1987, né, esse membro agiu, como a comunidade interagiu, como a comunidade participou da sua missão. Mas agora nós já estamos em 2020, vivendo a missão e a vida apostólica à luz do polinômio apostólico, né? Então, como esse membro agirá, como a comunidade agirá, como a comunidade participará. Primeira coisa tem em questão é que nós agora temos o polinômio apostólico, né? Então, o modo de proceder de uma comunidade cuja identidade é ser inaciana, leiga e apostólica, é dada pelo polinômio apostólico: discernir, enviar, acompanhar e avaliar, né? O modo de proceder é dado aqui, diante desse chamado que esse membro recebeu. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar um pouquinho e responder para o pároco, né, e depois comunicar à comunidade, à luz do que nós temos agora. Vamos ver, então, como que seria o modo de proceder, né? O polinômio apostólico, ele pode passar, Fenati, ele é constitutivo da identidade da CVX, Comunidade Naciana, Leiga e Apostólica. Então, ele é o nosso modo de proceder. Ele dá vitalidade apostólica na CVX, né? Ele é fonte dessa vitalidade. Então, não se trata simplesmente de 4 passos sucessivos que devam ser seguidos em cada reunião da comunidade. Também não são 4 palavras que nós que a gente deixe vaga na nossa vida de comunidade, ao sabor das ondas da espontaneidade, que a gente ouviu falar, mas não entendeu bem do que se trata. Trata-se de um modo de proceder da comunidade em seus diversos níveis, mundial, nacional, regional e local, que garante e sustenta a identidade de uma comunidade realmente apostólica, de leigos e leigas, que, na sua experiência da espiritualidade naciana, vivem em estado de discernimento pessoal e comunitário para a missão, né? Então, é diante disso
que nós nos encontramos aqui, né? E estamos falando. Então, o percurso do modo de proceder. Como que é o percurso? Deixa eu só... Como que é o percurso desse modo de proceder dado pelo polinômio apostólico, né? Então, primeiro, diante desse chamado, vai ser preciso um discernimento desse membro e da comunidade. Então, viver o discernimento apostólico em comunidade é fundamental aqui. Então, nós vamos reconhecer comunitariamente as urgências do reino, as necessidades apostólicas da igreja e os apelos de Deus à comunidade. Então, na conversação espiritual, esse membro vai apresentar para a comunidade o que ele está sendo interpelado a viver, e a comunidade vai perguntar o que faremos, como nós responderemos. Para viver o discernimento comunitário dessa maneira, cada membro precisa viver o discernimento pessoal. Então, cada membro tem que estar muito engajado na vivência do exame, da oração e dos exercícios espirituais. A partir do discernimento, se a comunidade chega à conclusão de que essa missão é uma missão que realmente deve ser aceita por esse membro, a comunidade vai dar formalmente o encargo da missão que foi discernida. Então, a missão é realizada em nome da comunidade, em comunhão com a igreja, mesmo que a missão se refira a algo muito pessoal de um membro, né? Então, um membro da comunidade é um profissional de saúde, ele vai se engajar na pastoral da saúde, numa ação direta de pastoral de saúde. É algo muito particular dele, né? O outro que é advogado não vai conseguir navegar por aí. Mas isso é da comunidade. Então, é a comunidade quem envia e assume a missão. É a comunidade na pessoa desse membro. Então, ser enviado é exercitar a disponibilidade de quem nos exercícios se dispõe a não ser surdo ao chamado de Cristo. Essa comunidade que envia, ela vai acompanhar esse membro. Então, ela ajuda o membro enviado em missão a viver a sua missão. E essa ajuda e esse acompanhamento é constitutivo do corpo apostólico. A pessoa está inserida nesse corpo apostólico. Então, ela vai acolher e apoiar no cotidiano da missão, nas dificuldades, nas necessidades pessoais, nos desânimos, nas dúvidas. A comunidade vai estar ali presente com ele, né? Participando das alegrias, consolações, conquistas, confirmando a missão recebida, orando pelo membro da comunidade em missão. E a comunidade vai avaliar essa missão. Então, examinar o exercício da missão com gratidão, oração e discernimento. Não trata-se de uma operação espiritual para avaliar a missão apostólica. Se há motivos para a correção, então vamos nos emendar para o futuro. Então, a correção fraterna em vista do Magis, na colaboração, na missão de Cristo, faz parte desse processo. Então, a avaliação pode confirmar, ajustar, questionar, pode revogar a missão, pode mudar o envio em missão, pode adaptar a missão. Então, esse é o percurso. Essas 4 etapas, elas estão, todas elas, intimamente ligadas entre si, né? Então, vamos ver, agora comentando de uma outra forma, esse percurso do DEA, né? Discernir. Então, esse membro recebeu a missão. Ele recebeu a missão, vai apresentar à comunidade, não vai responder para o pároco de cara, vai dizer, olha, eu preciso de um tempo para discernir. Então, ele vai conversar com a comunidade, né? E vai discernir em conjunto. Então, a comunidade vai rezar com ele sobre a missão e vai estabelecer um processo de discernimento. Esse processo de discernimento implica, se a missão é confirmada, implica num envio, né? Então,
a comunidade confirmou a missão, ele vai enviar. Agora, para confirmar a missão, a comunidade discerniu. Então, no discernir, a comunidade pode parar e pensar assim: olha, é muito bom que você assuma, você tem toda a capacidade para isso, você vai poder ajudar muito a paróquia. Mas você já parou para pensar que você já atua em 2 pastorais nessa paróquia? Você vai dar conta disso, né? Então, você não teria que conversar com o pároco, talvez, e pedir dispensa das outras pastorais para poder assumir bem essa pastoral? Aí o outro membro vai dizer: realmente, você tem razão. Ele pode se desgastar de tal forma nisso que não vai dar certo. Agora, que para a gente parece claro que é um chamado de Deus que ele assume essa missão, sim. Então, como é que a gente vai criar as condições para isso, né? Então, aí vai se chegando a um ponto em comum em que o membro vai sentindo a ação do Espírito e vai concordar: realmente, eu acho que vocês têm razão, eu sinto que eu devo conversar com o pároco, eu não tinha me dado conta disso, né? O outro lá aceitou sem parar nem para pensar nisso, né? Acumulou a missão, né? Porque não era uma pessoa à toa na comunidade para receber essa missão que recebeu, né? Então, a comunidade que envia, ela vai apoiar. Essa missão tem grandes desafios, está começando uma coisa do zero. Ele está lidando com pastorais sociais, ele está tentando integrar um trabalho que já existe ali, mas que andava cada um com as suas pernas. Tem que negociar muito, conversar, chegar a acordos, é desafiante, pode ter decepções, né? A comunidade está ali apoiando, ajudando, eles vão, rezam juntos. Olha, você não acha que se você precisa ter mais paciência nessa situação aqui? Realmente você tem razão, eu preciso ter mais paciência, porque o pessoal já tem uma caminhada e o pároco está pensando em algo maior, novo, que as pessoas talvez não estejam preparadas para entender. Então, a comunidade vai apoiando aquele membro. E aí a comunidade vai avaliando com ele a missão, né? Então, vai avaliando como ele está se saindo, vai ajudando ele a perceber o que precisa melhorar, o que precisa avançar, né? E então, para avaliar, é preciso discernir, né? Então, essas etapas estão todas interligadas entre si. Você não avalia de maneira fria. Você olha para uma caminhada feita, faz um discernimento, faz os ajustes necessários, confirma o envio ou não, né? Aí, de repente, a comunidade pode parar e avaliar uma missão que está em andamento e aí dizer: não, eu acho que você já esgotou aquilo que você poderia dar nessa missão. Você já organizou tudo, você não está mais sendo necessário ali, você pode ajudar em outras coisas. Por que você não conversa com o pároco sobre isso? Agora esse grupo já pode caminhar sozinho. Você já deu a sua contribuição como alguém que poderia organizar tudo e ajudar a caminhar. Então, essas etapas elas vão se entrelaçando entre si, né? Às vezes, no processo de apoio, você precisa parar e discernir o que está acontecendo para poder ajudar a pessoa numa dificuldade para que ela possa avançar. Então, as coisas vão todas se entrelaçando, né? E o polinômio apostólico, então, ele faria parte da vida da comunidade e do membro enviado em missão dessa maneira. De repente, a comunidade começa a se sentir tão tocada pelo trabalho que ele está fazendo e vendo o alcance que aquilo poderia ter, que a comunidade para discernir e fala assim: olha, nós estamos aqui discernindo que alguns de nós poderíamos nos somar a você nesse trabalho, né? Então, vamos submeter isso ao discernimento da comunidade, talvez a gente mudar um pouco o foco da nossa missão, e irmos juntos trabalhar por isso. Aí a comunidade chega à conclusão que sim, que poderia produzir muito fruto. Então, envia esses membros que vão lá e se colocam à disposição do pároco para ajudar o outro membro na missão, né? Percebem o alcance que isso pode ter, né? E quantas pontas a gente pode ir abrindo, né? Então, o discernimento, o polinômio apostólico é um exercício de discernimento apostólico comum para escutar o chamado de Deus a CVX. Isso se dá por meio da conversação espiritual.
né? Então, todo o processo de discernimento é uma conversação espiritual. Conversação espiritual não é partilha de ideias, mas de emoções. Não é um debate para chegar à conclusão de quem tem razão e quem não tem. É escuta do Espírito que fala pela oração dos outros, né? Teve um momento de grupo lá na Assembleia Mundial de Buenos Aires que tinham surgido várias coisas, só que tinha uma pessoa no nosso grupo que ela tinha um pouco de dificuldade com o espanhol, mas era a língua mais próxima que ela conseguia falar, que ela era de Portugal, o espanhol era a língua mais próxima que ela conseguia, ela não sabia inglês nem francês, então ela ficou no nosso grupo. E ela ficava muito quietinha, né? Aí teve uma hora lá que tinha surgido várias coisas e ela não tinha falado nada. Aí alguém falou, fulana não falou nada, né? O que você tem para dizer? Aí ela colocou uma coisa assim muito pontual que deu uma revirada naquilo que estava sendo conversado, né? Então o espírito fala através dos outros e não é pelo consenso. Às vezes o espírito fala de uma maneira que quebra o consenso, mas que mobiliza os corações. E por isso a atitude de escuta silenciosa, respeitosa, atenta, orante, contemplativa, agradecida é fundamental, né? E por isso é importante que quando você escuta o outro, tenha muita atenção às emoções que o espírito vai despertando em você na escuta, né? Eu trago muito ao falar de cura personalis e de discernimento comunitário essa frase de Goethe, né? Falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? O Papa Francisco, na Gaudet et Exultet, ele nos diz: não nos esqueçamos de que o discernimento orante exige partir da predisposição para escutar o Senhor, os outros, a própria realidade, que não cessa de nos interpelar de novas maneiras. Somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista parcial e insuficiente, aos seus hábitos, aos seus esquemas. Dessa forma, está realmente disponível para acolher uma chamada que quebra as suas seguranças, mas leva-o a uma vida melhor, porque não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo, porque pode acontecer que Deus esteja nos oferecendo. Tem um microfone aberto aí. Pode acontecer que Deus esteja nos oferecendo algo mais e na nossa cômoda distração não o reconheçamos. Então, através daquela dinâmica que eu não vou detalhar aqui, pode passar aí, Fenati, só para lembrar isso que nós já temos falado tanto, né? Através da dinâmica do grupo de partilha da oração na conversação espiritual, é que nós vamos construindo os passos desse discernimento, né? E, para finalizar, um pressuposto fundamental para a gente poder viver o discernimento através do polinômio apostólico, né? E viver o polinômio apostólico como tal, né? Em Fátima, 2008, nós somos chamados a avançar como corpo apostólico, fundados nesse tripé: espiritualidade, comunidade e missão. Então, a missão é vivida por uma comunidade que vive uma espiritualidade enquanto comunidade e enquanto pessoas que compõem essa comunidade, né? É uma espiritualidade sinodal, né? O padre Adelson lançou um livro que eu recomendo, né? Os Passos Espirituais do Caminho Sinodal. Então, para escrever esse livro, ele pegou 3 palavras que o Papa Francisco usou no discurso, na abertura do sínodo lá em 3 anos atrás, né? 2021. Então, a espiritualidade sinodal, então, é uma espiritualidade de encontro, escuta e discernimento, né? Que é exatamente a espiritualidade da CVX. Viver o polinômio apostólico, discernir
discernir, enviar, acompanhar e avaliar significa encontrar-se, escutar e discernir para poder viver toda essa dinâmica, né? Então, para viver tudo isso, nós temos como base a vivência dos exercícios espirituais, do exame, a oração espiritual, a oração pessoal, alimentando-nos da palavra de Deus, a oração em comunidade, onde é possível, como é possível, o acompanhamento espiritual, os sacramentos, o nosso engajamento na igreja, né? Então, tudo isso nos dá as bases para nós vivermos a nossa espiritualidade, né? Espiritualidade que está desenhada e delineada pelos exercícios espirituais. Então, essa espiritualidade é uma espiritualidade que nos envia, né? Nos exercícios, o princípio e fundamento vai colocar as condições prévias para o discernimento e a eleição, né? Então, o horizonte é o fim para o qual eu fui criado, louvar, reverenciar e servir a Deus. Para isso, eu tenho que reconhecer que tudo é relativo, só Deus é absoluto, né? Então, uma abertura total, uma liberdade, uma indiferença para relativizar o que é relativo, buscando sempre o magis, né? Essa capacidade de romper com os horizontes estreitos para atingir o fim para o qual fomos criados. Então, na conversação espiritual, na vivência do polinômio apostólico, nós temos que estar nesse estado de liberdade, né? Porque não se trata de estabelecer um debate em defesa de posições, mas de, com liberdade, escutar o que o Espírito disse, numa dinâmica de partilha em grupo, sempre em busca do magis. O envio é justamente para construir um caminho que leve ao magis. Então, um pouquinho isso, né, que eu queria colocar. Eu vejo que eu me perdi no tempo aqui, que eu me perdi naquela confusão do início, né? E, é, e mas eu não sei, e também acho que eu falei muito rápido, não deu para vocês fazerem intervenção, mas espero que tenha ficado claro. Eu, E eu agora? acho, eu acho que, como Marlene falou, a, a, a repetição, ela sempre nos provoca, né? Sempre nos deixa, sempre acrescenta. Para mim, assim, eu confesso que eu estava vendo você falar, falava assim, caramba, como é que eu não prestei atenção nisso? Como é que eu não prestei atenção naquilo lá no encontro, né? E reavivou aquilo tudo que foi falado lá. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. O nosso tempo está quase estourando, mas dá para a gente responder uma ou duas perguntas. A gente pode fazer diretamente, abrindo o microfone e falando, Comentário também sobre. comentário. Não? Todos entendemos? Eu tenho um comentário para fazer. Eu acho que talvez o mais difícil da prática do polinômio são não chega nem a ser o acompanhar, porque eu acho que acompanhar a comunidade acaba acompanhando, mas o avaliar, a gente se deixar avaliar, a gente entender a avaliação não como crítica, não como questionamentos, mas como uma necessidade, né, de revisão, de revisão. A vida é dinâmica, né? A missão é dinâmica. Então, o que eu faço hoje, daqui a um ano, é válido ainda? É aqui que Deus me quer? É aqui que Deus é aqui que eu estou servindo melhor? Assim, eu acho que a prática da revisão de vida, a prática da revisão da comunidade, de olhar as missões ou a missão única do grupo,
ela tem que ser vista com mais leveza, sabe? Não como uma coisa que vai querer saber o que eu estou fazendo, vai querer avaliar para me criticar, não, mas como uma coisa mesmo de se recolocar, né? De se reposicionar. Eu sinto isso como dificuldade, e percebo assim que muitas comunidades com quem eu converso, inclusive de fora do Brasil, têm essa dificuldade de praticar a avaliação. Gina levantou a mão. Em primeiro lugar, muito obrigada, Manuel. Gostei demais. Para mim não é repetição a primeira vez. Quer dizer, tem algumas coisas que são repetições, né? Mas essa apresentação é a primeira vez. Concordando muito com o que a Gilda falou, mas uma coisa que também me parece é que acho que, às vezes, falta a nós, nas comunidades, praticar mais a revisão de vida e a partilha do discernimento pessoal. Parece que assim, o meu discernimento pessoal, eu participo da comunidade, eu não conto com a comunidade. E isso vai dificultar fazer um discernimento comunitário para alguma coisa mais ampla, né? Eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. Das poucas comunidades que eu conheço, não quero generalizar, não. Com certeza, com certeza. A gente ainda tem muita dificuldade nisso. Acho que a gente não discerne junto, a gente participa, né? Olha, eu estou fazendo um discernimento assim, 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 e é isso. E aí? E a comunidade, né? Não discerne, você só acolhe e você vai fazer, né? Então, isso dificulta todo o processo depois, né? Eu acho que hoje a gente tem aí a conversação espiritual, que eu acho que pode ajudar muito nesse processo, né? Na medida também que as pessoas trouxerem para dentro da comunidade aquilo que estão discernindo individualmente, né? Porque você vai exercitar também esse processo de escuta do outro, né? E aí realmente você vai fazer um discernimento comum, um discernimento conjunto. A gente vive momentos muito do individualismo. Eu percebo isso, às vezes, até no acompanhamento espiritual. A pessoa vem me falar, eu sou acompanhante espiritual dela, e ela não vem me dizer o discernimento que ela está fazendo, ela vem me dizer a decisão que ela tomou. Exato, exato, exato. Para pegar o gancho do... Eu queria agradecer, Padre Manuel. Foi muito bom o encontro, muito bom. Estou te ouvindo mal, Marília. Bota mais perto. Tá Está picotando. picotando. Estou agradecendo ao Padre Manuel. Estou agradecendo ao Padre Manuel o encontro. E agora, de novo, né, a gente pôde saborear outra vez. E pegando o gancho na sua volta ao futuro, eu falo com esperança, mas com muita saudade do futuro, quando a gente vai estar realmente vivendo esse DEAA nas nossas comunidades. Ainda temos alguns passos, né, importantes para a gente vencer, para chegar nesse ponto. Mas a esperança é a última que morre mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Eu diria o seguinte, né? Foi interessante que a presença me chamou a atenção quando saiu a lista dos jesuítas presentes no sínodo, né? Um dia eu estava aqui em casa e recebi um telefonema do Maurício Lopes me pedindo para assessorar a etapa que aconteceu em Brasília, que eu não podia, indiquei o Miguel, e o Maurício falando que o método que eles tinham adotado para esse caminho do sínodo era o da conversação espiritual, né? Então, e eu estava vendo o instrumento Labores coloca lá uma dinâmica de discernimento na igreja sinodal, o diálogo no espírito, né? Então, chamando de diálogo no espírito aqui, é a conversação espiritual. Então, o Maurício Lopes,
que foi presidente mundial da CVX, que esteve em Buenos Aires, né? Participou de todo aquele momento rico de conversação espiritual. Ele está na secretaria do Sínodo, na secretaria executiva. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Não é à toa que caiu ali essa questão da conversação espiritual. É um tesouro que a CVX tem, provavelmente pode ter tido outros pontos de entrada também, mas certamente através de Maurício chegou ali, né? E o trabalho dos jesuítas que estão no sínodo é justamente, na palavra de um deles, uma entrevista de um deles que eu estava vendo, é a de garantir e assegurar que o processo lá em Roma aconteça através da escuta e da conversação espiritual, né? Então, os jesuítas estão assessorando os diversos grupinhos de conversa, né, para que isso aqui aconteça, né? E é claro, é um tesouro que está nas mãos da CVX faz muito tempo, né? E a gente só precisa assimilar melhor, porque eu estava vendo, dia 24, houve uma formação na CNBB para assessores regionais sobre a conversação espiritual, né? Então, a coisa está pipocando por aí, a gente tem esse patrimônio nas mãos, né? Mas falta usar mais, né? Falta nos apropriarmos dele, né? É, Mas não é uma. Eu percebo, às vezes, e falo um pouco pela minha comunidade mesmo, mas também percebo, assim, essa queixa, né, em outras, a gente, um pouco como que a Gina falou, a gente está tão individualizado, a gente está tão corrido, a gente está tão, coisa que a gente já chega na reunião de comunidade, a gente quer jogar aquilo e passar e fazer, e a gente não está se dando tempo para essa escuta, né? Tempo para essa, né, para parar, para pensar, para, né, para contemplar, o tempo da contemplação que a gente não tem mais, que a gente não, enfim, a gente está fazendo, a gente virou fazedor de coisas, né? Não um contemplativo na ação. E a gente tem que tomar cuidado com isso. vocês Atitude de pegarem, não, Maria, né, Júlia? Oi? Atitude de Maria, irmã de Sim, Marta, né? sim, sim. vocês pegarem, e falando em Maria, irmã de Marta, se vocês olharem o texto, né, Jesus não critica Marta porque ela estava trabalhando. Jesus diz: Marta, Marta, você se angustia e se agita por muitas coisas, né? Mas não diz você. Então, se vocês pegarem o PowerPoint, não esse aqui, mas o que eu tinha passado lá em PDF para acompanharem lá no Encontro Nacional, no final eu coloco duas referências a Byung-Chul Han, né? Em que ele fala da sociedade do cansaço, e a sociedade do cansaço é marcada por uma exigência de desempenho em que a gente desenvolve um estado de atenção multitasking, né? A gente está, eu até gosto de dar o exemplo, uma vez eu estava numa reunião e tinha um sujeito do meu lado e eu estava falando e o cara estava no notebook respondendo e-mail. E eu falando, de repente o celular dele tremeu lá, ele com uma mão aqui, ele foi lá e respondeu uma mensagem no celular e continuou aqui no e-mail. A hora que eu terminei de falar, ele continuou complementando o que eu tinha falado, né? Então, essa aqui é a atenção multitasking da sociedade do cansaço, marcada por essa dinâmica do desempenho. A gente vive numa situação ligada de multitarefa. E aí o Byung-Chul Han vai falar que nós perdemos a capacidade contemplativa. Por quê? Porque a vida contemplativa, ela exige de nós o ócio, né? E o ócio é algo inadmissível na sociedade de desempenho. Então, é que o último livro dele é esse que está aí, né? Não sei se ele já lançou outro depois, que o homem está produzindo um atrás do outro, mas o último que ele tinha lançado há alguns meses atrás era A Vida Contemplativa.
justamente retomando esse ponto lá da sociedade do cansaço, né? Então, e justamente isso, né? A gente precisa parar, ter um momento de inatividade, de ócio, para poder contemplar e discernir, né? Poder O que saborear mais, né? sentir e saborear internamente as coisas, né? Mas aí só para fazer essa referência a partir do que vocês colocaram. Mas a gente vive nisso, na dinâmica do desempenho. As nossas reuniões também se transformam nisso, né? Tem que ter A gente desempenho, sempre tem que dar conta de um monte de coisa, né? é isso. Cobrança, né? É. Temos que ler o documento, temos que apresentar não sei o que para o regional, temos que isso, temos, e a gente vira fazedor de tarefas, e a comunidade vira isso, né? E E não a esse Senda espaço de pediu, né? oração. E a Hã? Senda deu prazo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Graças a Deus a Senda dá prazo, né, Dil? Ô, Por falar em prazo, a Estou nossa aqui para hora. abrir a boca. Falou a lei do prazo. é, acho que em nome da Estamos SEND, terminando, queremos muito agradecer a Gilda por essa condução, né? né? Ela é nossa Eu que líder também agradeço, da eu equipe que de formação. agradeço, Padre Emanuel, pela generosidade de nos repetir e nos ensinar tanto. Eu fico assim muito Obrigado. impressionada, sabe, Padre Emanuel? Eu fico assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, porque é muito didático, é muito fácil de aprender com o Emanuel, muito bom. Olha que com essas revoluções da igreja aí, quem sabe, né? É, Pode ser a Madre Gilda. não, 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 não. Mate não. É, a gente está muito feliz por esse momento, né, de ter podido proporcionar a todos e todas aquilo que a gente vivenciou lá no encontro. Fica gravado, a gente vai depois publicar no YouTube e aí vocês podem também transmitir às pessoas das suas comunidades que não puderam estar aqui hoje. Evita a Queria, confusão do início, né? sem problemas, Nada. sem problemas. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta, senão eu queria fazer menção à nossa assembleia de domingo, dar algumas orientações. Eu, Eu Rafael, só Vai queria, lá. assim, rapidinho, eu estou sem câmera, não sei o que que aconteceu aqui. É, quando o Padre Manuel terminou de falar, eu lembrei muito do pouquinho que a gente experimentou lá em Âmia sobre chamados a deixar Deus ser a âncora na vida, né? Colocar essa espiritualidade, essa caminhada que nós temos nas mãos dele e deixar que ele conduza, que ele deixe parado, que ele leve para águas mais profundas. Isso é um pouquinho que ficou para mim desse momento agora. E assim, que a nossa vida é esse constante discernir, seguir, ir, voltar, sempre avaliando para poder ir mais fundo. É o chamado que a gente tem enquanto leigo no mundo. eu, eu gostaria só de ressoar alguns comentários que apareceram no chat, né? Da Luciene, que é, expressa, né, que está encantada e agradecida. A Deralda, que fala que a repetição inaciana é muito valiosa, mas que essa reapresentação para ela vem num momento muito oportuno e agradece, né, por mais esse momento. A Marli fala que é muito bom rever, né, a apresentação sobre o DEA, que a comunidade dela está engateando e aprendendo a ser CVX a cada dia, né? E Fabiana informando que, né, comentando que foi ótimo, muito instrutivo e agradecendo ao padre e a todos. Pô, Pode dar os recados paroquiais aí. eu tava com o chat fechado, não tinha visto. Obrigado. Antes dos recados, engraçado, né? Porque eu estava tentando lembrar da música lá do Itaí, sem propósito algum, né? Só para puxar papo, né? E aí, para mim, ficou muito forte, enquanto o Padre Emanuel trazia de novo esse exemplo do De Volta para o Futuro, ficou muito forte aquela música da Elis Regina, né?
que a gente parece que a gente ainda é o mesmo e vive e faz como os nossos pais, né? Os mais velhos da CVX não são os nossos pais necessariamente, mas de alguma forma eles nos influenciaram a vivenciar esse nosso carisma. Mas a CVX e Deus chama a gente para um momento novo, como o Eter cantava para a gente, né? E eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Essa fala do Padre Manuel, ele nos inspira a também olhar e fazer parte dessa história, não só como mero espectador, né, mas como alguém que é um agente protagonista desse testemunho do carisma e do estilo de vida CVX. Não podemos nos omitir disso, assim, né? Não é aquilo que acontece nas Assembleias Mundiais deveria instruir e orientar, de fato, a nossa vida local, né? Não adianta a gente só olhar, ler o texto lá que vem do Exco, dizer que legal e continuar fazendo da mesma forma como a gente sempre fez, assim, né? Então, acho que essa é uma provocação bem interessante que o Padre Manuel nos faz, né? A partir dessa caminhada das assembleias e que vai ficar também reverberando para mim como é que a gente faz para viver esse momento novo também na nossa comunidade. E eu E nesse percebo sentido, que... diga, pode falar. Desculpa. Não, é Vai lá. porque de repente eu percebo o quanto é importante a formação de assessores nesse sentido. Porque muitas vezes os membros não... Fica igual a Gilda disse, né? Mas se a gente tem foco de assessores focados, né? Um bom assessor, como diz nos nossos princípios gerais, bem informado, ele pode fazer essa caminhada com mais facilidade dentro da comunidade, eu penso, né? Perfeito. Ajudar, né, os grupos a viver esse por em Sem diante. dúvida, tem. Sem dúvida. Está Esse é um falando na frente da pessoa certa, né? Gilda Isso. representando a equipe de formação. Tá aqui a Célia também, não sei se tem mais alguém da equipe de formação, mas a gente já agradece aí a todos e todas da equipe de formação e também a todos e todas que são assessores, né? Eu acho que é Exato. bem lembrado aí pelo Itair essa função tão importante. Rafael, Agora, oi, vai lá. eu posso falar? Eu sei que vai ficar gravado, mas você poderia compartilhar esse arquivo para que a gente pudesse se aprofundar mais nesse material que é muito rico. Eu Se o até Padre assim, tirei umas Manuel, fotos assim no meu celular, mas perdi umas. Então seria muito bom se a gente pudesse ter esse material, imprimir, ler, porque está muito bem explicado, detalhado. vai deixar. A Se puder, gente, né? Não sei. se o Padre Manuel Compartilhar no. consentir, Se ele puder, ele já compartilhou comigo consentir aqui, lá daí eu, no grupo do WhatsApp. beleza. Eu A gente gostaria de compartilha, imprimir. deixa gravado também, deixa registrado lá no nosso site também, para todo mundo poder ter acesso. Isso. Aí Obrigada. eu posso apagar minhas fotos. Bom, sobre a Assembleia, que é esse momento de discernir, né, enquanto comunidade maior, a gente já tem discernido já ao longo dos últimos 6 meses, a Assembleia vem muito mais para fazer esse envio, né, que é o envio das pessoas, mas é o envio também das nossas intencionalidades para esses próximos 3 anos. Então a gente entende que de alguma forma a gente já está vivendo esse processo da Assembleia, né? Quando a gente se reúne no domingo, é muito mais para confirmar ali as opções que a gente fez nesses últimos meses, né? E aí eu queria orientar, eu acho que talvez não tenha ficado bem explicado para todo mundo como é que vai funcionar no domingo. A gente tem uma pauta que começa às 8h30 e que vai até o meio-dia. Nessa pauta, a gente precisa que participem 2 pessoas de cada comunidade local. Somos hoje, que participaram ativamente das consultas prévias, 49 comunidades locais. Tem outras 3 que estão num processo de dificuldades e provavelmente vão ter dificuldade também para participar da Assembleia. Mas então a gente está contando que a gente tenha aproximadamente 100 pessoas, que é o nosso limite ali de pessoas no Zoom, né? Se cada comunidade local enviar 2 representantes, a gente vai chegar bem próximo desse limite, né? E a gente precisa de 2 representantes porque
é importante que a gente tenha uma pessoa delegada, né? A gente vai verificar quem é essa pessoa na hora, na Assembleia. É importante que tenha uma pessoa suplente, porque a gente está no modo online e na hora de fazer as confirmações ali, não podemos ficar esperando que a pessoa que caiu, né? Então, se por acaso alguém cair, a pessoa suplente entra e faz a confirmação do voto ali pela comunidade. Então, são essas as pessoas, o limite máximo de pessoas por comunidade que a gente pode ter no Zoom. É até 100 pessoas, até 2 pessoas por comunidade. Todas as outras pessoas, inclusive pessoas de pré-comunidades e de GVX, né, como é o caso aqui, o João e a Raquel estavam acompanhando até agora há pouco, eles são do nosso grupo de vida cristã lá no Rio Grande do Sul, são super convidados a acompanhar esse processo da Assembleia. A gente vai fazer a transmissão, vai procurar fazer essa transmissão no YouTube. Então, vocês não vão se conectar, as pessoas não vão se conectar ao Zoom, vão se conectar ao YouTube. Quem se conecta pelo Zoom são só os representantes das comunidades locais. A gente já enviou esse link. Para não ter confusão, né? A gente enviou esse link para a mesma pessoa que vinha fazendo as votações ali das consultas prévias, para que essa pessoa possa entregar o link só para aquelas pessoas que vão representar a comunidade. A gente espera que dê certo, e aí a gente conta com vocês também. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos acionem. Se vocês perceberem que tem alguém da sua comunidade com dúvida, né, tentem esclarecer, peçam para que nos acione, de alguma comunidade do seu regional, né, também com dúvida. A gente está à disposição já desde há muito tempo, mas principalmente nesses próximos dias até a Assembleia, tá bom? E aí o que vai acontecer é que a gente fez uma pequena inversão na pauta da Assembleia. A gente teria um momento de partilhas em grupos no final. Então, para esse momento de partilhas, as pessoas que estiverem acompanhando pelo YouTube não vão acompanhar, né? Então, para essas pessoas do YouTube, podem se programar para ficar na Assembleia mais ou menos até umas 11, 11h15, porque depois a gente vai fazer as partilhas em grupos, aí é só para quem está no Zoom, e aí a gente não volta com a transmissão no YouTube, tá? Mas a Assembleia ela vai mais ou menos até umas 11, 11h15 para quem estiver no YouTube e até meio-dia para quem estiver no Zoom. Ficou mais claro? Não sei se mais confundi, talvez, mas a ideia é que vocês possam participar junto conosco e nos ajudar aí nesse processo. Tá bom? Rafael, uma pergunta. Esse momento de partilha em grupo é partilha? Aí Isso. já teria terminado todas as votações? Já vai ter tudo? terminado tudo. É muito mais para a Tá. gente escutar um pouco das ressonâncias daquilo que cada Ressonância, comunidade local tá sentindo nesse momento, né, depois de iniciar a Assembleia. Tá bom. Então, é importante que vocês possam ficar. Claro, quem não puder, né, não fica, os representantes ali, mas vai ser bem legal a gente Tá bom. Tá bom. poder fazer esse momento também de grupos. Tá jóia. Tudo bem? Tá jóia. Sim. Eu acho que eu dei uma travada, mas voltei. Tá frio em Curitiba, você congelou? É chuva, frio e sol ao mesmo tempo, e agora é noite também, então Curitiba não aguenta essa pressão toda. Viva Salvador! Viva Salvador! Fortaleza. Padre Manuel nos dá a bênção? Bem, então vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele realiza em nossas vidas, em nossas comunidades, de também a bênção do Senhor, que Ele nos acompanhe todos os dias da nossa vida e missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.